A gente tem uma reunião e reitero uma boa tarde a todos, ótima reunião. Todos receberam as efemérides do período? Se alguém tiver alguma consideração para eliminar alguma data ou acrescentar, essa colaboração bem-vinda, pode encaminhar para a Valéria para que a gente possa promover essa eventual alteração, né? Boa tarde. Boa tarde. Vamos manter, então, todos os nossos microfones no mudo. E só um minutinho, professora. Com relação às atividades, a tela está mostrando a apresentação da professora, mas antes nós temos uma pauta de 5 minutinhos. Com relação às atividades do período, alguém tem alguma coisa a acrescentar àquelas que nós já comentamos no grupo de WhatsApp? Valéria, eu gostaria que você reproduzisse o lançamento uma parte dele, o lançamento do roteiro do Tatuapé, e parabenizando o Cotidiano Walter e toda a equipe por aquele dia memorável. E o Zona Leste em Pauta de hoje é mais que especial. Como você viu, a gente está aqui no Teatro Corinthians, aqui no Parque São Jorge, para um momento especial. Que prazer estar aqui nesse dia memorável, histórico. E para que você saiba, para que todos nós saibamos um pouco mais da história, eu convido você para acompanhar o lançamento do roteiro histórico do Distrito do Tatuapé. Uma realização da Associação Comercial de São Paulo, junto com o Comitê de Civismo e Cidadania. Declaro iniciada a cerimônia de lançamento do roteiro histórico da região do Tatuapé. A Zona Leste TV está de parabéns por estar cobrindo um evento tão significativo. Um sucesso enorme da TV, cada dia mais. A partir de agora, a história que não é só do Tatuapé, mas de grandes personalidades que nasceram e viveram no bairro, está retratada aqui. E para essa ocasião, convidados mais que especiais já estão se reunindo ali no teatro. Além da participação do diretor superintendente da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Tatuapé, Edson Grandesso, e do professor Pedro Abarca, historiador do roteiro, a cerimônia contou ainda com autoridades políticas, Pedro Abarca, nosso historiador, junto com a Associação Comercial, civis e militares. É uma grande honra poder fazer parte desse momento grandioso para o bairro, e a gente procura sempre fazer um trabalho integrado com a comunidade para garantir que os moradores do Tatuapé possam usar e usufruir do seu bairro. Como diz no roteiro histórico, aquela frase, o Tatuapé ou bairro que se abre para o futuro e também cada vez mais seguro. Com certeza, e disponha da Polícia Militar. Estou muito feliz, viu, de estar com vocês aqui hoje, nosso querido Pedro, nosso historiador, que sabe tudo do Tatuapé. Parabéns, e meu querido vice-presidente da Associação Comercial, da FACESP, João Bico, que você leva um abraço, ao nosso querido Cotarte, a Ana Cláudia, que é a presidente do SEMEC. O presidente Alfredo manda um grande abraço para vocês, parabenizando principalmente nosso vice-presidente Samir, que tem organizado esse trabalho maravilhoso da história do nosso querido Tatuapé. E São Paulo não pode parar. De jeito nenhum, né? Obrigado pela lembrança. Eu quero fazer a entrega, um voto de júbilo oficial da Câmara de São Paulo, ao senhor ao Comitê de Civismo e Cidadania, ou seja, da Associação Comercial de São Paulo. Eu tenho certeza que você está curioso, assim como eu, para conversar com o professor Pedro Abarca, renomado historiador, contando toda a história do Tatuapé aqui no Zona Leste em Pauta. Tenho dois amores, a minha esposa e o Tatuapé. Também pode ser, porque ela deve ser... Zona Leste em Pauta. Oferecimento: São Cristóvão Saúde. VIP.
Com apoio do Grupo São Cristóvão Saúde, a Zona Leste TV está aqui no Teatro Corinthians, a convite da Associação Comercial de São Paulo para acompanhar o lançamento oficial do roteiro histórico do Tatuapé. É um momento de festa do nosso bairro, né? Em que, através da Distrital Tatuapé, representado pelo superintendente Edson Roberto Grandesso e pelo coordenador, né, desse trabalho, o Walter Corrito Pérez e o Pedro Abarca, historiador do bairro, fizeram um trabalho incrível e deixaram a marca aqui na memória para sempre de todos os moradores do bairro. O evento aconteceu de forma presencial e também online. O bairro do Tatuapé está entre os bairros preferidos dos moradores da Zona Leste, porque conta com uma grande oferta de lazer e acesso fácil ao metrô, mas outros atrativos também estão presentes. Existem bairros que ele vale como uma cidade, ele poderia ser um município e tem um comércio totalmente separado do restante da cidade. E que é o caso do Tatuapé também, que tem um comércio diferente. Então, que tal voltar no tempo e saber como era o bairro antes de se tornar um dos mais populares da Zona Leste? A história tem que ser preservada. E o Tatuapé é muito rico em história. O evento dá uma ideia de como a região se desenvolveu ao longo das últimas décadas e vai fazer muita gente matar saudades. E olha que história maravilhosa, bonita, história que se confunde também com a do renomado historiador aqui ao meu lado. Para mim, uma honra mais uma vez participar, entrevistando, conversando, um bate-papo com o professor Pedro Abarca. 22, 23 anos que eu pesquiso a história do bairro. E fomos alargando o conhecimento da história do Tatuapé. Cheguei a afirmar que o Tatuapé é mais velho que São Paulo. E justamente nessa região, o Brás Cubas construiu o seu rancho. Casei com a minha esposa e casei com o Tatuapé. E se quiserem aplaudir, podem aplaudir. E quem ainda não conhece, vai saber quais são os principais pontos turísticos da região. E eu me apoiando na história, fui dando os melhores locais, né, para visitação. E claro, a gente não pode esquecer que o Timão também faz parte dessa história. Quer saber como é que surgiu o nome do clube e outras curiosidades? Tá aqui, ó. Corinthians, poucas pessoas percebem, mas é Tatuapé. Era do Bom Retiro, veio para cá. Nós precisamos fazer com que o jovem tem interesse de participar junto com a sociedade, fazer esse estudo, fazer essa pesquisa e contribuir também, não é verdade? Então nós temos aqui esse tipo de serviço como um incentivo e um exemplo para que o jovem possa seguir. E o roteiro histórico do Tatuapé já está nas mãos do subprefeito de São Mateus, Roberto Bernal. Para mim é um orgulho estar aqui hoje, representando não só a nossa São Mateus, mas também como morador. Eu sou morador do bairro há muitos anos e é um orgulho para mim, pessoal, estar aqui a convite do nosso presidente aqui da Associação Comercial. E esse bairro que está em constante crescimento, tem também a agência Sicredi, marcando presença no Tatuapé, que cresce a cada dia junto com a Sicredi. Para o Sicredi é um privilégio participar do evento, associação comercial, junto com o pessoal do Rotary, e participar desse evento onde a gente inaugura uma revista que fala sobre o Tatuapé. Então é interessante ter esse roteiro para a cidade, para a comunidade, e o Sicredi está sempre aí participando com todos. Está aqui um campeão junto com o seu time, parabéns mais uma vez. Onde tem trabalho, tem bons resultados, e é o que a Zona Leste TV sempre deseja. Aproveitando para mandar um abraço também para o querido presidente Jaime Basso. Sucesso, nosso querido Sicredi Tatuapé. Obrigado, meu amigo. Um abraço a todos. É um privilégio participar desse evento com a Associação Comercial. Quem edifica, de alguma maneira, uma comunidade deve sim ser reverenciado. E é dessa forma que o Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo está tentando fazer e promover em todas as regiões. Foi um trabalho muito árduo feito por nós todos, porque o Tatuapé tem uma história fascinante. Nós temos o maior prédio, dois maiores prédios de São Paulo estão aqui conosco no Tatuapé. São um de 277 metros de altura e o outro de 286 metros de altura. Então a nossa história é muito forte, muito antiga. É dessa forma
irmanados, fraternalmente, em nome da Associação Comercial de São Paulo, dou por encerrado mais essa atividade democrática, fraternal, humana e, antes de tudo, amiga. Muito obrigado. Parabéns, Tatuapé! É a sua história eternizada através do roteiro histórico do bairro que se abre para o futuro. Tanto que a capa do livro, ela é um zíper que está se abrindo. Ele está querendo dizer que embaixo é a parte antiga do bairro, né? E em cima ele está abrindo para o futuro. Então eu acho que tudo isso já tem a ver com o propósito do bairro. Se houver uma guerra entre o Tatuapé e o Brasil, eu serei Tatuapé e lutarei pela independência. Zona Leste em Pauta. Oferecimento: São Cristóvão Saúde. VIP. Parabéns, parabéns. Evento espetacular, um roteiro maravilhoso. E, por favor, Walter, transmita a todos os seus pares o nosso agradecimento. Você quer falar alguma coisa, Walter? Não, só quero agradecer, muito obrigado pela honra, pela oportunidade que o Comitê de Civis e Cidadania colocou, e a confiança extrema, que é uma responsabilidade muito grande, porque o Tatuapé ele é muito antigo, ele tem muita história e muita responsabilidade. Então, Samir, eu agradeço profundamente a você por ter confiado a nós esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu quero comunicar que o roteiro de Santo Amaro já está pronto para impressão. E então faltam alguns detalhes. O Cossidiano Gilberto está detalhando isso com a Valéria, e então o próximo será Santo Amaro. E nós já temos alguns encaminhados. Estivemos reunidos também com o Adolfo na Liberdade. Eu acho que vai ficar provavelmente para o começo do ano, mas o da Liberdade certamente será maravilhoso. Então, estamos encaminhando bem todos esses roteiros. Muito obrigado a todos. Bia, por favor, queira nos apresentar a nossa convidada de hoje? Boa tarde para todos, boa tarde, Samir, boa tarde a todos presentes. A nossa convidada de hoje, boa tarde também a ela, Rosária Ono, arquiteta e urbanista formada pela Universidade de São Paulo, obteve seu mestrado na Universidade de Nagoya, Japão, e doutorado pela USP. Atuou como pesquisadora no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, de 1991 a 2003, no Laboratório de Segurança ao Fogo da Divisão de Engenharia Civil. Em 2003, ingressou como professora doutora em dedicação exclusiva no Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, passando a livre docente em 2010 e professora titular em 2015. Foi chefe do Departamento de Tecnologia entre 2011 e 2015. Atua em ensino e pesquisas nas áreas de segurança e acessibilidade das edificações, avaliação de desempenho e avaliação pós-ocupação no ambiente construído. Fez parte da chapa eleita para a diretoria do Museu Paulista na gestão 2016-2020, exercendo o cargo efetivamente de maio de 2019 a maio de 2020, e é a atual diretora do Museu Paulista, gestão 2020-2024. Muito obrigado, Bia. Professora, a palavra está com a senhora, fique absolutamente à vontade.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite, né, para estar aqui com os senhores e as senhoras hoje. A solicitação que eu tive foi de apresentar um pouco o trabalho, né, o projeto do museu, né, qual o projeto, o que já fizemos, o que estamos fazendo e o que pretendemos entregar no ano que vem, né, que deve culminar com a reabertura do museu, né. Então, vou apresentar aqui, fazer uma breve apresentação do projeto em si, para os senhores terem uma ideia, não sei se todos conhecem, né, o projeto do Museu do Ipiranga. Depois dessa apresentação também pretendo aí mostrar 2 vídeos, né, e depois podemos aí conversar, eventualmente esclarecer questões aí que os senhores tenham curiosidade ou alguma dúvida, né, em relação a esse projeto, né. Bom, o projeto, nós denominamos o nosso grande projeto, Novo Museu do Ipiranga, justamente porque nós estamos fazendo aí uma grande renovação e modernização, né, desse edifício e das exposições, seu conteúdo, né, vamos além disso também, mas começando por aqui, né, os senhores devem conhecer a nossa área ali, né, o Museu do Ipiranga, ele fica incrustado dentro do parque, né, do Parque da Independência. O parque é um parque municipal, né, que tem aí a concepção também em função do próprio museu, né, porque ele foi constituído em 1922, depois eu posso apresentar um pouquinho dessa história, mas, no entanto, ele está dentro de uma área, né, que tem uma urbanização e um paisagismo muito bem planejado, né, justamente privilegiando aí o local, né, da proclamação da independência, né, por Dom Pedro I, né. Bom, contando um pouquinho da história, né, o museu ele foi concebido no Império, então ele foi uma encomenda e na verdade uma demanda de Dom Pedro II, né, que eu estava até lendo uma história uns dias atrás. O Dom Pedro II e a princesa Isabel chegaram a fazer uma visita nesse local, lá por 1840, né, existiu sempre um desejo de se fazer um memorial, algo que lembrasse, né, o local da independência por muito tempo. No entanto, isso só se concretizou quase no final do Império, né, em 1880, aproximadamente, quando houve, então, um esforço efetivo para a construção de um monumento, né, à independência, né. Então, esse local escolhido ali na colina do Ipiranga, e essa concepção desse projeto foi um concurso, né, e o projeto escolhido é do Besi, né, um arquiteto italiano que trabalhou em vários projetos, né, no Brasil todo, mas principalmente no Rio de Janeiro. Ele era amigo do Dom Pedro II, inclusive, e esse local ele foi concebido basicamente para receber o quadro Independência ou Morte. Ele foi projetado como o que nós chamamos de edifício-monumento, que é um monumento num formato de edifício, mas que ele não era para ser ocupado, ele era para ser contemplado, e apenas o local de contemplação ele teria um objeto, que seria o quadro Independência ou Morte, que também foi encomendado por Dom Pedro II ao Pedro Américo de Melo, que é um pintor brasileiro que estava em Florença. Isso foi pintado em Florença e trazido de barco, né, de navio, né, para o Brasil também. Esse quadro é de 1888, foi terminado em 1888, né. Bom, o que aconteceu depois disso, né, o edifício, primeiro, ele sofreu uma pequena redução por falta de dinheiro, de verba para o término dele. Ele tinha um formato em U. As 2 alas leste e oeste foram reduzidas, né, para 2 torres, né. Ele foi terminado, de certa forma, mesmo sem essa conclusão final, né, do trabalho, em 1890,
que foi exatamente um ano depois da proclamação da República, né? Essa questão foi um problema na época, exatamente porque ele foi concebido e lembrava a questão do Império, justamente, né, no momento que já tinha sido proclamada a República, então o momento político era muito ruim, né, para essa abertura de uma lembrança que muita gente não queria ter, né, muito forte na época, porque o ideal era muito recente, era republicano, né? E com isso ficou essa questão do que fazer com esse edifício, e no fim o governo do Estado de São Paulo assumiu o edifício, tornando-o um museu do Estado, né? E ele foi inaugurado como Museu do Estado de São Paulo, em 1895, né? Ele nasceu como Museu de História Natural. Como eu disse, né, esse edifício ele não foi projetado para ser habitado, portanto, ele não tinha banheiros, não tinha uma infraestrutura básica de funcionamento, né, ele era só um edifício para ser visitado, né, e sofreu várias adaptações ao longo do tempo, né, que, no fundo, levou a essa consequência maior do fechamento em 2013, com as questões de intervenções que foram realizadas e os problemas que nós tivemos com essas intervenções, né? Bom, indo um pouquinho mais à frente na história, nós temos aí depois a inauguração em 1895, um jardim projetado e construído na primeira década do século XX já. Esse jardim não é o jardim que nós temos hoje, é um jardim anterior, projetado, vocês estão vendo, né, no mesmo nível da altura do museu, do piso do museu, da entrada, né, não havia como foi feito depois, né, uma projeção para uma situação melhor que é essa aqui, né, que nós temos até hoje, onde existe um rebaixamento aqui, né, que na verdade, como não dava para subir o prédio, né, se rebaixou todo o piso quando houve o projeto, exatamente para a comemoração do centenário da independência de 1922, um projeto urbanístico muito grande que começou aqui e foi até o Parque da Independência inteiro, foi projetado nessa época, até a Avenida Dom Pedro I, né, o eixo monumental do Ipiranga, né, esse eixo que se preserva até hoje, ele foi projetado para a comemoração de 1922, um grande projeto, e é como nós conhecemos o parque e o museu até hoje, né? Bom, só um outro esclarecimento, o Museu Paulista, ele tem esse nome desde a sua fundação, no Estado de São Paulo, ele é Museu do Estado de São Paulo, fundado como Museu Paulista do Estado de São Paulo, né? Ele passou do Estado, numa Secretaria do Estado para a Universidade de São Paulo em 1963, né? E ele é composto, basicamente, de duas sedes, né? É o Museu do Ipiranga, né? E também nós temos uma sede em Itu, que é o Museu Republicano Convenção de Itu, que marca uma outra fase da história do Brasil, né, que é a fundação do Partido Republicano Paulista, né, lá em 1800 e alguma coisa, que eu não lembro agora a data, 1800 e... não lembro a década, mas ele foi fundado ainda durante o Império, né, esse movimento republicano já existia, e esse Museu de Itu, ele traz essa memória, inclusive está num casarão que era o casarão onde foi feita uma primeira convenção, que chama Convenção de Itu, uma convenção republicana, né, que foi realizada neste local, né. Então, só para lembrar que então nós chamamos Museu Paulista esse conjunto dos dois edifícios, e a coleção que nós temos, o acervo pertence ao Museu Paulista, né, com duas sedes onde nós então distribuímos, né, as nossas exposições e outras atividades, né, voltadas ao público. Bom, o Museu do Ipiranga, então, ele, ao longo da história, esse Museu do Estado, né, que foi inaugurado em 1895, ele foi acumulando muita coleção de vários tipos, né, como ele nasceu como Museu de História Natural, que era a moda da época, né, no século XIX, né, os grandes museus de História Natural no mundo surgiram nessa época, ou tiveram auge nessa época, né. Tinha-se coleção de zoologia, de antropologia, de etnologia, arqueologia, várias coleções faziam parte desse museu, e ao longo do século XX, essas coleções foram
saíram do museu para formar outros museus. Então, o Museu de Zoologia saiu daqui, uma parte da Pinacoteca se formou com uma coleção que existia nesse museu também, o Instituto Biológico nasceu aqui também de uma coleção do Museu Paulista, isso tudo ao longo do século XX ocorreu. O último foi na década de 80, o Museu de Arqueologia e Etnologia, que é da Universidade de São Paulo também, foi um desmembramento também de uma coleção de arqueologia e etnologia, que foi, então, para o campus da universidade, num museu específico, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, né? Com isso, o Museu do Ipiranga, ele ficou com uma coleção que a gente chama de uma coleção para uma coleção de museu de história, e uma história voltada para a cultura material, que é a história contada com os objetos, né, que nós temos nas coleções, né? E o museu, ele tinha uma visitação até 2012 de cerca de 350 mil visitantes ano, era uma dos museus mais visitados da cidade de São Paulo na época, né? Com cerca de quase 500 mil de itens, objetos, iconografia, vários tipos, pinturas, né? Vários acervos aí que contam a história, né, da sociedade paulista. Uma parte concentrada também, que foi objeto em 1922, de uma exposição específica para o centenário, que é preservada até hoje, porque é a exposição que todos conhecem, que levam ali ao eixo monumental, né, o eixo que começa lá embaixo com os bandeirantes, sobe e chega até o quadro Independência à Morte, que é uma exposição que foi elaborada em 1922 para o centenário da Independência, né? Esse museu fechou em 2013, em função de uma série de questões aí, como eu disse, né, como ele foi sempre adaptado para uma situação que ele não foi projetado originalmente, nós começamos a ter um acúmulo de problemas, desde problemas estruturais, de falta de manutenção, e em função disso, então, desde 2013, nós sempre tentamos dizer aqui esclarecer que nós não paramos, a universidade não parou, o que aconteceu com o museu fechado foi um período de avaliação e diagnóstico exatamente para entender quais eram os problemas que o museu tinha em termos de construção, né? Com que o edifício sofreu todos esses anos e o que a gente precisava fazer para poder recuperar e melhorar as condições de segurança do edifício, basicamente, né? Também houve, com isso, uma decisão de fazer uma grande obra, portanto, retirar todos os objetos lá de dentro, pessoas e objetos, o edifício foi esvaziado ao longo de 2016 a 2019. Aqui nós temos algumas figuras que mostram os objetos grandes que nós tivemos que tirar, um carro de bombeiro a vapor do século XIX, né? Canhões e vários outros objetos, vão desde botão, né, até canhão e carros, né? São uma variedade muito grande de objetos que foram retirados e, no caso, eles foram deslocados para vários imóveis que foram alugados pela universidade no bairro do Ipiranga. Nós não saímos do bairro, né? Temos aí vários imóveis que foram adaptados para receber essas coleções, né? E as pessoas, e pudemos, então, esvaziar o edifício. Em 2019, tivemos ele completamente vazio, exatamente para iniciar as obras. Então, nesse período também houve um concurso para a seleção de um projeto adequado para a restauração e modernização desse edifício. Esse projeto foi desenvolvido, uma construtora foi contratada para essa construção. Também houve um esforço de captação de recursos, né, para poder fazer essa obra, que não era possível com os recursos limitados, o orçamento da Universidade de São Paulo, né? Então, esses recursos foram levantados junto à Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, exatamente para poder realizar esse trabalho todo, que começou, então, né, com uma obra em 2019, mas sim com todo o processo anterior para desenvolvimento desse projeto, que uma obra simplesmente não começa com a obra, né? Começa com o projeto que foi desenvolvido há 2 anos antes disso, né? E estamos, então, desde 2019 em obras, com a meta de entregar, né, o edifício, não só o edifício, mas também o edifício com o conteúdo das exposições, né, em 2022, né? Com isso, o projeto ele traz uma ampliação de área, uma área que nós não tínhamos de acolhimento ao público, né? Uma ampliação, vamos receber uma ampliação, uma área nova de cerca de 5.000 metros quadrados, né?
onde também teremos uma área de exposição temporária, que nós poderíamos receber também exposições que vêm de fora, do exterior ou de outras instituições, um espaço que nós não tínhamos, né? O museu vai estar totalmente acessível, que era um dos problemas que nós tínhamos no edifício antigo, era a falta de acessibilidade, então sempre tínhamos o Ministério Público insistindo na necessidade do edifício ser modernizado exatamente para poder dar acesso às pessoas de uma forma adequada, né? Então, isso também está totalmente contemplado. Vamos ter um auditório para 200 pessoas, um café, uma loja, né? E no topo do edifício um mirante também para a gente contemplar, né? Uma vista muito bonita que a gente já tem lá do Parque do Ipiranga, da Independência, olhando lá para a serra, né? Uma vista muito bonita que do topo do edifício do museu ela fica mais deslumbrante ainda, então vai ser uma ótima aquisição nossa também para os visitantes, né? Então, só para apresentar o projeto executivo, não sei se todos conhecem, né? O projeto, a proposta do museu era que fosse um projeto com a menor intervenção possível no edifício em si, porque o edifício é tombado, né? Então, nas 3 instâncias, né? No governo estadual, federal, municipal, portanto, nós não podemos fazer uma grande intervenção sem uma mudança grande no próprio edifício histórico. Então, a ideia era preservar o edifício histórico o máximo possível e poder, então, prover acessibilidade, as condições de acesso e espaços melhores, né, para acolhimento do público, né? Então, nós temos aqui uma ampliação de área, essa área que é uma ampliação que é no subsolo, o subsolo que, na verdade, é no mesmo piso, né, no mesmo nível do jardim francês, né? Então, teremos 2 entradas ao público pelo Jardim Francês, com uma estrutura aqui de auditório, de área de exposições, bilheteria, tudo aqui embaixo, para depois a gente fazer um acesso por esses corredores em amarelo, onde temos escadas e elevadores, escadas rolantes e elevadores que vão levar todos os visitantes para o piso, esse andar aqui, que é o piso de entrada do edifício histórico, né? E a outra particularidade desse projeto é que toda a área do edifício histórico, nessa nova proposta, será ocupada por exposições. Então, nós teremos aí, acho que triplicado ou quadruplicado a área de exposições, né, do edifício. Aqui em cima, né, só para mostrar, um adendo que foi feito também, que vai ser feito, está sendo construído, que é um mirante, né, que é uma estrutura que ficará acima do telhado, né. Então, o acesso vai ser pelo piso, o nível aqui do piso do jardim, né, e teremos aqui 2 acessos do lado do espelho d'água aqui, né, para a entrada no edifício. Então, uma área de acolhimento mais adequada, que nós não tínhamos, né? Então, quando tínhamos um público muito grande, o pessoal ficava no sol, lá fora, esperando em fila, né? A gente não vai ter mais esperamos não ter mais essa condição com um melhor acolhimento do público, né? Então, as entradas vão ficar aqui, né? São 2 entradas dos 2 lados, né? Nós temos uma entrada mais adequada aqui, né? Mais confortável para o público, né? Essa é uma perspectiva da área interna, né? Então, aqui estamos vendo a lanchonete, tem aqui uma lojinha, a bilheteria e uma grande área aqui de recepção, né? Para o público, né? Que vai ser bem mais confortável e um acesso melhor. O auditório, como eu falei, essa é a nova área de exposições, com cerca de 1.000 metros quadrados, para receber exposições internacionais ou de fora, de qualquer instituição com a qual nós possamos trabalhar aí com novas exposições. Esse é o acesso dessa área, né, com escadas rolantes, são 2 escadas, um do lado de cá e de lá, que levam, então, os visitantes ao piso superior. Então, as pessoas chegam já nessa área do hall, né, que o hall sempre foi um problema ter a própria bilheteria nesse hall, porque esse hall já é um hall com muitos acervos, né, que contam a história ali da colonização, né, da história da evolução e da sociedade paulista, mas começa aqui já, né? Então, a ideia é que a pessoa entre já, então, numa situação de se sentir numa exposição, né, desde o começo. Então, essa entrada, né? Lembrando, então,
a gente também vai ter uma intervenção, estamos já, está em construção essa intervenção vertical, que é exatamente onde vão ter as escadas, a escada de segurança, a escada de emergência, os elevadores e também um conjunto de banheiros, né, que vão servir todos os andares, mas uma coisa que nós também não tínhamos, né, banheiro antigamente só ficava no subsolo, não sei quem já esteve lá, né, e lembra, só tínhamos banheiro no subsolo, inacessível, era um problema, queremos agora uma condição, que é essa estrutura aqui, né, na verdade houve uma intervenção interna, essa é, acho que a intervenção maior no museu, que é uma construção aqui, então, uma colocação de uma estrutura metálica interna, né, para fazer essa circulação vertical por elevadores e escadas, né, e banheiros também para uma infraestrutura melhor. No final, ela vai aparecer desse jeito, na verdade é uma intervenção que não mexe na fachada, ela tem apenas uma inserção de um objeto aqui que está em construção, né, exatamente para permitir essa circulação vertical e também um acesso ao mirante, como eu já disse antes, né? Então, esse é uma perspectiva, uma maquete virtual, né, dessa área de intervenção aqui com os elevadores. Olhando na fachada sul, a fachada de trás, né, do prédio, vai aparecer algo como isto aqui, né, que no fundo, se estivermos aqui no piso térreo, né, no parque em si, a gente quase que não enxerga, né, porque ele fica bem ao alto, né. Temos também uma intervenção entre as torres, essa é uma delas, não sei se, deixa eu ver se eu tá aqui, os senhores lembram, tem uma, entre as torres, né, tinha uma circulação muito precária aqui, que vai ser agora uma circulação coberta, que é essa aqui, é uma circulação coberta que liga o terceiro pavimento do edifício, das torres do edifício, né, com uma área expositiva também totalmente coberta, que permitirá, inclusive, uma melhor circulação das pessoas entre os pavimentos, né, permitindo uma melhor visitação, né? E em cima, né, aqui estamos vendo a cobertura do edifício, o telhado, onde tem uma estrutura semi-transparente, que era um telhado para a iluminação daquela escada central, né? Aquele hall central é a escada monumental, ela vai estar sendo preservada e uma estrutura maior está sendo colocada sobre ela exatamente para permitir essa circulação, uma pequena área expositiva aqui, né, esta área aqui, que leva a um acesso ao mirante, né, que também está em construção, que tem uma vista muito bonita aqui de todo o parque, né, e com o fundo aqui da Serra, né, da Cantareira também. Então, merece uma visita muito, como um ápice aí, né, ao final de uma visita aí a todo o museu, né. Então, essa é a ideia do projeto do museu em si. Eu queria também colocar um pouquinho a questão do restauro do Jardim Francês. O Jardim Francês vai ser restaurado, né, como foi anunciado recentemente, né, nós temos um projeto que foi desenvolvido ao longo do ano passado, né, de restauro do jardim, que será, nesse caso, um restauro patrocinado arcado pelo governo estadual, né, o governo está entrando aí com os recursos para a reforma desse jardim, né, que não é reforma, é um restauro, né, ele não vai ser totalmente mudado, vai se preservar, né, tudo que ele tem de memória, né, porque ele também é tombado, né, então vão se fazer todas as adequações e atualizações desse jardim. A grande alteração aqui é que onde hoje existem os banheiros e a área administrativa do jardim, né, administrativa do parque, que vai mudar agora para uma nova área mais lá embaixo, né, então essa área vai ser transformada num restaurante e também vamos ter aí banheiros acessíveis, uma condição melhor ali de acolhimento também do público, né, que vai poder usufruir melhor dessas áreas, né, também com uma reforma e uma adequação de toda a vegetação. Então ela vai ter desde um restauro, uma recuperação das fontes, né,
que são, também foram projetos de 1922, aqui uma foto também da década de 20, onde os senhores podem ver as fontes funcionando e que o eixo, né, aqui no fundo a Avenida Dom Pedro I, quando ainda não existia quase nada no bairro, né? Era muito, o Ipiranga era longe do centro naquela época ainda, né? O bonde veio em 1902, estava lendo uma história sobre isso também, o bonde veio em 1902 exatamente porque as pessoas queriam vir. O museu era um grande atrativo, porque era a única grande construção nesse porte, né, bonito, na cidade de São Paulo, então ele atraiu muita gente, né, para visitas e tal, e chegou a levar, inclusive, o bonde, né, para essa área, né. Então, vamos ter aí toda a recuperação dos pisos, dos ornamentos, uma recuperação também toda da vegetação, né, para essa área, e contempla esse trabalho, né, de reforma. Além disso, a última parte, nós temos o que nós chamamos de museografia, que é o projeto das exposições. Como eu disse, o edifício histórico ele vai ser ocupado exclusivamente por exposições para possibilitar a visita, né, de todas essas áreas, né? Então, teremos aí quase 5.500 metros quadrados, apenas para exposições e visitações, né, com 12 exposições, com cerca de entre 3.500 e 4.000 objetos, né, que vão ser expostos. Basicamente, a exposição aqui é um esquema simplificado. Nós temos 2 grandes eixos, um que chama Para Entender o Museu, e outro que chama Para Entender a Sociedade, e uma terceira exposição, um terceiro grupo de exposições, que é a exposição temporária, que nós vamos inaugurar na área nova, que é uma exposição especificamente sobre a independência, né? O Para Entender o Museu é um eixo que fala um pouquinho sobre como o museu faz, os museus em geral, né? Como que nós fazemos o processo de escolher o acervo, catalogar, né, conservar o acervo e como é que nós utilizamos os acervos para comunicar, né, questões históricas, no caso aqui. Então, é uma parte bem educativa, mas sempre utilizando os nossos próprios acervos para falar sobre como se faz esse processo, o que é o museu e o que ele faz, né? E o outro eixo, ele conta um pouquinho a história, né? A história da sociedade, tem uma história do Brasil, que é aquele eixo que eu falei de 1922, que conta, né, a história ali desde das primeiras entradas, os bandeirantes, né, as interações com os índios, até chegar ao ápice lá em cima com a independência, que é esse eixo aqui central nosso, né, que todos devem conhecer, lembrar dele, né, e vamos aí também estender várias partes do estudo da história da sociedade, principalmente paulistana, né, nas outras salas, né? E essa exposição temporária vai contar a história um pouquinho da independência, das independências, né? Então, aqui, por exemplo, só para lembrar, tem uma parte do museu que vai contar a própria história do edifício, né? Como é que ele foi construído, não sei se os senhores sabem, né? O museu ele foi construído com a captação de recursos, né? Como a gente fala hoje, né? Para a construção desse museu foi junto à sociedade. O Barão de Ramalho, ele institucionalizou uma loteria, né? E essa loteria exatamente para a população poder comprar bilhete de loteria e esse bilhete reverter, né, em dinheiro para a construção do museu, né? Então, foi assim que o museu surgiu naquela época, né? Uma forma de captação também, né, para efetivar aí a construção do museu, né? Então, contamos essa história, contamos também, para entender o museu, essa questão que eu falei das coleções, como é que nós coletamos, como é que nós catalogamos, como é que se faz a conservação desses acervos, né, os desafios da conservação do acervo e como nós expomos esses acervos, né? Então, isso vai ser contado por várias peças que nós temos no acervo, né? E o outro eixo, né, vai contar, então, a história, né, da independência e outras histórias das conquistas e dos territórios e da sociedade brasileira como um todo, né? São vários itens aqui que vão mostrar, então, são 6 exposições que falam sobre a história, contam várias facetas aí da história, não só da independência, mas da sociedade paulistana e sua evolução do século XIX ao século XX, né? E a outra exposição, que é a Memórias da Independência, vai também contar essa história das comemorações da independência,
vistas também pelo Rio de Janeiro, que é onde ficava a corte, né? Então, como é que a independência aconteceu lá e como é que foram as histórias ali na independência, as ações do Império ali na corte, no novo Império na corte, e também vamos tentar contar também a história da independência sob o ponto de vista de outros locais, como a Bahia, né? A Bahia, não sei se os senhores sabem, né, comemora a independência em 2 de julho de 23, não em 2 de julho, não em 7 de setembro de 22, né? Porque exatamente é a data em que eles conseguiram expulsar os portugueses, né, de Salvador, da região ali da Bahia. Então, eles comemoram muito fortemente, né, essa efeméride, né, que é uma data diferente do 7 de setembro, né, mas é para lembrar que essa história realmente não foi só o grito de Ipiranga que resolveu tudo, né, houve toda uma questão ali, né, para chegarmos efetivamente ao reconhecimento da nossa independência. Então, isso vai ser um pouco contado, né. Isso aqui é para mostrar um pouco a própria sala do Salão Nobre, né, onde está o nosso quadro, Independência ou Morte, como ele vai ficar, né, esperamos que ele fique, na verdade, com um mobiliário novo, um espaço maior para circulação, vários elementos aqui de comunicação, né, com acessibilidade, para garantir que todos os visitantes consigam usufruir das exposições, né. Temos vários sistemas expositivos já projetados para cada sala, né, cada sala vão ter painéis, vão ter ali os seus mobiliários, né, para mostrar cada situação. Isso tudo já está projetado, a gente já está numa fase já de execução desses mobiliários, né, e de escolha e seleção do que vai dentro deles, dos acervos, né. Isso está correndo paralelo à obra, né, que está também acontecendo ali no local, né. São algumas fotos, eu vou mostrar depois o vídeo, que os senhores poderão ver, né, o grande desafio que foi abrir esse buraco na frente, né, para a gente ter essa nova área de exposição, de acolhimento, os trabalhos minuciosos de restauro. Esse edifício ele é realmente um exemplar da arquitetura eclética muito rebuscado, com muitos detalhes, principalmente nas fachadas, né, que o destaca, né, como um exemplar muito típico do ecletismo e muito rico, né, para a cidade de São Paulo. Ele foi exemplo, para várias outras construções que surgiram depois, né, então aqui mostrando um pouquinho da obra, né, que foi feito aí o fechamento. Hoje nós estamos nas fachadas, praticamente o que está faltando é o restauro da torre central, que ficou por último, já toda a parte de trás foi restaurada, a parte da frente está quase na pintura, já está faltando agora o restauro da fachada norte principal, né? Desafios, né, que nós enfrentamos por questões geotécnicas, dificuldades aí na escavação. Aqui é o túnel onde vai passar a escada rolante, já embaixo do museu, e com todo o cuidado possível, né, porque você imagina, esse prédio não pode cair, né? Então a gente tem que fazer tem todo um trabalho aí para conseguir segurar, né, a estrutura do prédio de uma forma adequada, várias áreas já estão em pinturas, uma fase de pinturas, as paredes, o acabamento na área histórica, já né, acabamento de piso, finalização das esquadrias, né? A obra tem um pouco mais de tempo ainda para as obras serem executadas aqui para a finalização da ampliação, né? Mas elas estão bem mais adiantadas no edifício monumento, né? Então, essa é basicamente a apresentação que eu gostaria de mostrar. Tem ainda um vídeo que eu não sei se eu sou capaz de mostrar um vídeo. Vou ver aqui se eu consigo. Um momentinho. Enquanto isso, nós vamos abrir no chat uma inscrição para eventuais perguntas. Então, aqueles que querem questionar, por favor, queiram se inscrever pelo chat.
Se eu consigo aqui agora passar um vídeo. Vocês estão vendo? Sim. Professor, ele tem som, esse vídeo? Professora? Oi? Ele tem som, o vídeo ou não? Tem. Você Quando tem... Eu posso... Vou fazer o seguinte, porque eu não sei a técnica aqui para isso. Na hora, na hora que a senhora compartilhou, tem 2 botõezinhos para otimizar o vídeo e o som. É só a senhora clicar lá. Meu Deus, onde é isso? A senhora não abriu o vídeo em algum lugar para poder compartilhar? Sim. Então. Onde que eu tenho isso? Ou se a senhora quiser me mandar, pode mandar para o meu e-mail, eu tento passar. Na hora que a senhora compartilha o vídeo, na hora que a senhora vai aqui no compartilhar tela, na hora que a senhora vê lá o arquivo, que a senhora clicar em cima do arquivo, embaixo vai ter 2 quadradinhos. Otimizar som e otimizar não é, esse aqui, na verdade, não está, eu vou fazer o seguinte, aqui tem um lugar para um minutinho só, eu vou parar uma vez, eu vou te passar aqui no chat o link, você não quer tentar pôr, porque acho que é melhor. Tá bom. Tá aqui, ó, quem quiser pegar o link, né, tá ali, pode ver também. É que ele é um link do YouTube, então eu não sei se eu consigo controlar o som. Pegou o link do YouTube? Começou a contagem regressiva para a abertura do novo Museu do Ipiranga. Anote na agenda, o museu mais querido de São Paulo será entregue à população em setembro de 2022, a tempo da celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Um acontecimento cultural muito esperado. O Museu do Ipiranga está sendo restaurado e ampliado e terá o dobro do espaço para exposições e eventos. Vai ter restaurantes, cafés, lojas, auditório, reserva técnica e um mirante com vista para o Jardim Francês e o Monumento à Independência, que também estão sendo reformados. O córrego do Ipiranga está em processo de despoluição e terá uma nova área de lazer. O quadro Independência ou Morte de Pedro Américo foi restaurado e recuperou seu esplendor original. Será um dos museus mais modernos e seguros da América Latina. Coordenada pelo governo do estado de São Paulo em parceria com a USP e a prefeitura da capital, a revitalização é o maior projeto cultural em andamento no país atualmente. 20 empresas se juntaram para viabilizar este marco do nosso patrimônio cultural, que também conta com a participação da Lei Rouanet. Você tem um encontro marcado com o novo Museu do Ipiranga e seu acervo de mais de 400 mil itens. Prepare-se para ver 12 novas exposições, curtir o Festival do Bicentenário da Independência e aproveitar ao máximo as novidades do novo Museu do Ipiranga. São Paulo valoriza a cultura. Aqui a gente sabe que mais cultura significa mais qualidade de vida e desenvolvimento. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Passei aqui um outro link, não sei se os senhores querem assistir agora ou quiserem ver depois, é um time-lapse, que é aquele que começa a filmar, né, um tempo numa câmera fixa, né, durante meses, e aparece ali todo o movimento da obra, é um vídeo também de 2 minutos, não sei se os senhores gostariam de olhar. Vamos ver agora. Pegou o link? Pus aqui no chat.
Só um minutinho, professora, que eu estou procurando Se pegou, aqui. tudo bem. Não, você queria saber se pegou. Ele se perdeu aqui nas conversas. Quer que põe de novo? Por favor. Pronto, só um minutinho, agora vai. Pronto. Muito bem, parabéns, professora. Eu estava aqui tentando imaginar um adjetivo para nominar a sua apresentação e só me vem o adjetivo maravilhosa. Parabéns. Obrigada. Lógico que o trabalho não é meu, é de uma grande equipe que tem trabalhado aí, né? Eu vim assumir o museu só há um ano atrás, na verdade, eu venho acompanhando mais de perto, mas é um trabalho que tem ali muita gente envolvida, a própria universidade, já há 2, 3 gestões de reitoria, né? Trabalhando muito para que pudéssemos aí concretizar, né? Esse sonho, que era um sonho do museu, de poder, né, fazer um grande projeto que pudesse atender melhor, né, a população, a visitação, que a gente sabe o valor afetivo que esse museu tem para muita gente, né, para toda a população. Né? É interessante que a visualização, ela não mostra, nós estivemos fisicamente visitando algumas vezes, com o cônsul do Japão, a senhora nos acompanhou também, né? Algumas vezes. E fisicamente a gente tem uma noção ainda maior do trabalho que está sendo feito. Né? Todas as intempéries que vocês passaram, que nós passamos, porque na verdade o museu é nosso, é de todos nós. Né? E parabéns por tratar de Museu do Ipiranga, até que enfim. Né? Até que enfim. Né? Valéria, por favor, nos coordene com relação às perguntas. Vamos fazer 3 ou 4, tá bom? Quem que se cadastrou primeiro? Seu Hélio Nelson. É só abrir o microfone. Boa tarde novamente a todos. A senhora iniciou, doutor, dizendo que foram retiradas as peças que lá estavam. Inclusive mostrou lá o bombeiro, né, o caminhão do bombeiro, as carruagens.
toda aquela vestimenta, aquele mobiliário que tinha no museu, isso vai voltar? Ou vai ficar onde isso? O que volta, na verdade, como eu disse, é de 3.000 a 4.000 peças, 3.500 a 4.000, que é, na verdade, 1% dos 450.000 que nós temos. Certo? Mas e para onde vai isso que estava tudo lá? Bom, então, duas partes. Uma, assim, as nossas exposições, elas são planejadas, tem aquela exposição temporária, né, que é de 3, 4 meses, a gente vai ter exposições de média e longa duração. O que quer dizer isso? A gente vai a nossa ideia é renovar as exposições a cada 3 a 5 anos. Então, a gente vai sempre estar circulando os acervos, não vai ser uma coisa que fique permanente. Lógico, tem uma parte que é permanente porque é uma parte tombada, aquele do histórico, onde ficou o quadro Independência ou Morte, nunca vai sair de lá, né? Ele vai ficar lá. Então, tem uma parte ali que é fixa, né? Que a gente chama de bens integrados, que faz parte do conjunto arquitetônico, que a gente não vai sair. Mas os outros acervos, haverá uma circulação e trocas de acervos ao longo do tempo, né? Essa é uma questão. Então, mas nós temos muita coisa, né? Isso é muito típico de todos os museus. Você pode perguntar para qualquer museu, o que fica ali é 2%, o que é guardado, né? A grande maioria fica realmente guardado, né? Nós temos hoje, acho que se eu não me engano, são cinco imóveis que são reservas, a gente chama de reserva técnica, que são esses lugares onde ficam guardados os acervos, né? Eles são imóveis atualmente alugados. Nós temos ainda, na verdade, um outro desafio, que depois que acabar esse, a gente vai partir para um outro, que é a construção de um outro edifício, onde nossa pretensão é voltar com todos esses acervos num único edifício do museu e da USP, né? Um edifício próprio para guardar esses acervos. Esse é uma segunda etapa desse trabalho, que deve demorar ainda mais alguns anos, né, que a gente vai ter que ainda fazer, né? Então, além de abrir o museu, né, a gente precisa ainda trabalhar sobre a proteção desse acervo que está armazenado nesses outros imóveis hoje, está de uma forma adequada, mas não é imóvel próprio, né? São imóveis alugados, exatamente porque a nossa ideia é que eles voltem para um local único, porque o próprio edifício, né, por que a gente tirou eles de lá e eles não voltam lá? Porque o edifício também não é um edifício adequado para guardar acervo, ele não foi projetado nem para guardar acervo, nem para fazer exposição, a gente adaptou agora, né, o edifício para efetivamente conseguir, né, apresentar, colocar as exposições, né? Agora a gente precisa de um edifício adequado para guardar acervo, que é um edifício específico, vocês podem ver em qualquer lugar do mundo, né, que guarda acervo de uma forma séria, adequada, o acervo tem que ser guardado num edifício para guarda de acervo. O Louvre tem um edifício fora da cidade de Paris, só para guardar acervo, vários museus fazem isso, né? A gente tem que ter um edifício adequado para guardar o acervo, porque eles têm que ser conservados. Os acervos, né, isso é importante também sempre lembrar, como tudo que nós temos, ele se degrada ao longo do tempo. Se não for pedra, né, algo mineral, né, o restante, tudo que é orgânico, né, se degrada ao longo do tempo, né? Então, o que a gente tem que fazer é fazer um cuidado para a gente desacelerar essa degradação o máximo possível e conseguir conservar o acervo. E para isso a gente tem que ter condições de umidade, de temperatura, de iluminação, tudo isso, né, controlado de forma adequada, né? Então, isso é um outro trabalho que a gente vai ter que fazer posteriormente, né, a esse primeiro desafio que nós temos aí de 22. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Próximo é o Ademir Gatti. Professora, parabéns pela exposição. Obrigada. Excelente exposição. E hoje conhecemos um pouco mais do nosso museu. E o Ipiranga merece, né? Claro. O Brasil merece um museu como este. E parabéns pela iniciativa de colocar um relógio regressivo na Patriotas, bem de frente ao museu, que o pessoal vai passar por lá e vai ver quanto tempo falta para ser inaugurado. As obras começam a retornar, porque ficaram quase um ano para retirar todas as obras do museu. Elas começam a retornar ao museu a partir de que data? E o organograma hoje está dentro do prazo de construção?
Então, nós vamos já, no final desse ano, começar a montar os suportes das exposições, que são os grandes apoios para a exposição, vão começar a ser entregues e montados dentro das salas, que vão ficando prontas, né, a partir do final desse ano, né. Nós temos uma previsão de que o edifício histórico, a parte histórica, o restauro, vai terminar no começo do ano, janeiro, fevereiro. Então, nós estamos aguardando essa entrega do edifício, porque o acervo só entra num ambiente totalmente limpo. A gente não pode colocar o acervo em lugar com pó, com obra, né, ainda em andamento. Então, a gente tem que esperar as obras terminarem, pelo menos do edifício monumento, né, do edifício histórico, para poder entrar com os acervos, que eles precisam ser preservados, né? Então, a gente só consegue entrar com eles numa condição assim extrema, quase pronta para a exposição, né? Então, isso deve acontecer a partir, pelo que eu me lembro, em março do ano que vem, né? Até lá a gente vai montar os móveis, os armários, as vitrines, tudo tem que ser montado primeiro, né? Tudo limpo, para depois a gente vir só com os acervos e colocar. Isso deve ser pelo cronograma, a Shirley me ajuda aqui, mas acho que é março do ano que vem, começa a entrar aí os acervos para a gente poder montar, né, as exposições e colocar tudo em ordem para receber os visitantes. É isso? Exatamente. Gatti, não sei se tinha mais... Tá. Vamos passar para a próxima. Alguma coisa? Oi. A Shirley quer se manifestar? Eu quero. Eu quero. Então, Pedro, tem duas pessoas ainda na frente do senhor, tá bom? Agora é a dona Beatriz Guimarães. Oi, desculpa, primo, por vir na frente, né, Pedro Paulo? Eu fui grande frequentadora lá da biblioteca, e uma coisa que eu sempre pesquisei muito lá foram as duas bibliotecas, né? Tinha uma aberta ao público e outra aberta para outras pessoas. Tá? Eu tinha esse privilégio de ir aos livros mais raros e pesquisei muita coisa lá de história. Eu queria saber, não foi falado nada da biblioteca, isso me preocupa, porque lá era um centro de estudo para mim. Sim, nós temos a biblioteca, ela não foi desmontada, ela está inteirinha ali na Bom Pastor. A biblioteca 730, não é isso o número? Eu não lembro mais. Na frente ali do edifício do 731. 731. A biblioteca, Beatriz, está lá, né? Agora com as aberturas, né? Não dá para dizer pós-pandemia, que a pandemia não se foi ainda, mas a gente tem uma flexibilização das atividades. Se você tiver alguma consulta específica que você queira fazer, agendado, você pode consultar a biblioteca, né? Acho que né, é só agendar, não é? Se tiver alguma coisa, né, é só agendar que você consegue. Não está, assim, totalmente livre, exatamente por causa da pandemia, né? Mas a biblioteca está lá na Bom Pastor. Mas ela vai voltar ao museu? Não, ela não vai voltar ao museu. Ela não vai voltar naquela forma. Nós guardamos os armários, estão todos ali, que a gente vai remontar essa biblioteca num espaço mais adequado. Esse espaço que eu falei agora há pouco, né, para o seu Hélio, que a gente vai trazer todos os acervos de volta, né, ele também vai ter um espaço adequado de atendimento de biblioteca, né? E nós guardamos todos os armários, aqueles lindos, né, lindas estantes históricas, é um trabalhão, mas nós alugamos um espaço para desmontar e guardar, eles estão montados e guardados, porque a gente vai remontar a biblioteca. Agora, se você quiser consultar, a biblioteca está atendendo com agendamento, tá bom? Obrigada. Não perca o hábito. Nunca, nunca. Mais uma manifestação, agora é a Beatriz Jalbucci. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Samir. Obrigada pelo convite da reunião, parabéns, professora, pela exposição. Eu sou arquiteta aqui da casa, do Conselho de Política Urbana, trabalhei bastante tempo na Concrejato, com obras de restauro. Legal. De ver projetos como esse tomando forma, e queria fazer 3 perguntas.
Uma sobre como foi a interface com os órgãos de preservação nas etapas de aprovação do projeto, quais dificuldades, quais desafios que vocês enfrentaram. A segunda, na sua opinião, sobre o cronograma de obras, porque a gente sabe por outras experiências internacionais que esse tipo de obra em outros países leva anos, e aqui é sempre 2, 3 anos, então a gente às vezes tem que reduzir escopo, às vezes tem que correr com as obras. Como que foi encaixar esse cronograma no escopo de vocês? E o terceiro, que eu acho que a senhora até mencionou na apresentação, mas com relação ao recurso, se foi um convênio via Secretaria Estadual de Cultura, se foi uma cooperação. É isso, obrigada. Bom, 3 perguntas em uma, né? Bom, sobre o restauro, na verdade, o processo, nós, como eu falei, né, o edifício é tombado nas 3 instâncias, e o acervo também é tombado, então a gente tem, assim, tem que pedir autorização para tudo, para restaurar acervo, para restaurar o edifício, qualquer intervenção a gente precisa de autorização, né? Nós tivemos uma grande cooperação dos 3 órgãos, como eu disse, né? Existe um mecanismo chamado escritório técnico compartilhado, não sei se você conhece, né, Beatriz? Que os 3 órgãos, a gente consegue conversar com os 3 ao mesmo tempo. Nós fazemos reuniões agora virtuais, antes eram presenciais, com representantes dos 3 órgãos, né, aqui em São Paulo, do DPH, né, do município, o CONDEFAT do Estado, e o IFAM, que tem escritório em São Paulo, né? Então, os técnicos dos 3 órgãos se reúnem conosco, nós apresentamos o projeto, né? Ele é discutido, né? Lógico que a deliberação é de cada um dos órgãos, mas a gente apresenta em conjunto, eles se conversam também para entender, né, as questões que precisam ser entendidas de comum acordo, né? Chile faz essa articulação há anos, né, e organiza essas reuniões. Então, nós tivemos sempre todo mundo, no fundo, gosta muito do museu, assim, né, tem um carinho, então acho que isso nos ajuda bastante, o entendimento da seriedade do trabalho, né? Então, nós estamos desde o início, desde a aprovação do projeto, agora, e eles mensalmente, a gente tem uma reunião de acompanhamento virtual como essa, e uma reunião presencial de vistoria, uma fiscalização mensal. Então, eles acompanham tudo, e qualquer alteração do projeto original tem que entrar com um novo projeto, passa por eles também. Então, tem horas que a gente fica assim num sufoco por causa dos prazos, e também, às vezes, por causa de recursos, que mudar o projeto no meio do caminho é complicado, e quanto mais quando o que eles pedem sai mais caro do que a gente esperava, por exemplo, né? E leva mais tempo. Então, é sempre uma conversa, mas eles têm sido muito colaborando, muito parceiros, né? Eu não tenho nada a reclamar, né, Shirley, da relação que nós temos com os 3 órgãos. Algumas vezes encrespa numa coisinha ou outra, né? Algum detalhe que alguém pega, tal, mas é sempre para o bem, né? Sempre para eles são muito defensores, né, da proteção do patrimônio. Então, eu acho que eles estão lá sempre como guardas, não são guardiões, né? E eu acho que fazem o papel deles e a gente o nosso, né? Porque também tem coisas que a gente acha que tem limite, né? Para a gente conseguir executar, né? Então, mas eu acho que saímos sempre bem, temos sempre uma parceria muito forte com eles, né? Ao longo desse período, né? Em relação ao tempo, foi um desafio muito grande, na verdade, nós só conseguimos, né, executar, chegar ao projeto executivo para conseguir um preço, para poder dizer, olha, vai custar tanto, portanto, precisamos desse X para fazer a obra, em meados de 2019. Né? Então, porque o processo demorou muito, ele é, na verdade, muito demorado, né? A universidade, infelizmente, também não tem essa agilidade toda, né? É um órgão público, os senhores devem saber, tem licitação, tem todo um processo que demora, né? E a gente tem que ter muita paciência. E, no fundo, a solução que nós demos para isso foi a parceria com a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, a FUSP, que é uma fundação de apoio, mas ela é uma pessoa jurídica privada, né? Portanto, ela tem uma flexibilidade muito maior para fazer gestão, e, portanto, a USP fez um convênio com a fundação, e a fundação é a gestora do projeto. Então, a captação, os PRONACs, né, que são os projetos
de incentivo fiscal, tudo isso foi feito pela FUSP, porque a universidade não tem condições de fazer isso, ela não tem, inclusive, autonomia para fazer isso, ela não tem condições jurídicas de fazer esse tipo de ação, né? Então, a FUSP é a nossa parceira desde 2017, desde o concurso público, né? Eles que fazem a gestão do projeto. Lógico que a FUSP é muito ligada à universidade, então nós temos ela só existe porque a universidade existe, né? Então, mas é uma parceira forte, e graças a ela que a gente consegue essa agilidade nas contratações, na realização das obras, né? Mas é um grande desafio, sempre foi, porque ficou efetivamente uma contagem, um tempo assim contado, a gente tem um tempo contado. Se a gente não entrar em março, como o Ademir perguntou, né? Se a gente não entrar em março com o acervo, a gente não consegue entregar em setembro para abrir. Então, está super contado e está sendo lá, concretizado, vocês não podem atrasar, porque senão a gente não consegue entregar, né? Então, estamos assim com a corda realmente no pescoço, assim, com prazo super. Então, a gente vai fazer o máximo, né? Esperamos conseguir atender, né? Vamos ver, não sabemos, ano que vem também, para mim, né, apesar de tudo, é um ano incerto, né? A pandemia também trouxe uma série de dificuldades, né? E o ano que vem é o ano eleitoral, então, né, a gente já viu várias questões que estão acontecendo, então não sei o que vai acontecer. Estamos numa certa incerteza, né? Mas vamos seguir. A gente tem um objetivo muito claro e queremos atingi-lo, né? A questão do recurso tem ligação com isso. Aí, então, o projeto do museu é pela FUSP, né? O outro recurso que eu falei é o Jardim. O Jardim é um recurso que veio também para a FUSP, mas é um convênio da FUSP com a Secretaria Estadual de Cultura, né? Que está nos provendo esse recurso para o restauro do Jardim, né? Porque se entendeu, o governo do estado, no fundo, entendeu que não dá para entregar só o edifício, que o jardim faz parte desse conjunto, que era importante fazer esse restauro, né, do jardim também, assim como outras coisas que o governador tem tentado, né, trazer junto com a prefeitura também, que são outras obras ali no parque, né? Mas junto ao museu, esse jardim, ele achou que era uma peça importantíssima, e como nós vimos que não ia dar tempo nem de captação, até pela situação econômica e financeira aqui do país, né? Porque o valor ali foi dimensionado em 19 milhões, só o jardim. E com menos de um ano, eu falei, a gente não tem dinheiro, não tem nem dinheiro, não tem nem como captá-lo. Então, houve ali uma iniciativa, então, do governo de tentar resolver essa questão, conseguindo com recursos próprios, né, que foram direcionados à FUSP, então essa fundação também vai gerenciar esses recursos. Acho que é isso, né, não sei se respondi, acho que respondi todas as perguntas, né. Temos mais 3 inscritos, tá? Podemos ouvir as perguntas, as 3, uma em seguida da outra, para uma resposta única? Quem é o próximo? O próximo é o seu Pedro Paulo, depois o seu Roberto Gouveia e o seu César Cavamura. Ok. Pedro, por favor. Boa tarde, Samir. Em nome de quem cumprimento os demais confrades presentes a esta live. E parabenizo também a doutora Rosária pela excelente e oportuna palestra. E perguntando se nesta ampliação e reforma que vem sendo realizada está prevista uma área de estacionamento para os visitantes. Boa, Pedro. Pois não. Agora é o seu Roberto Gouveia. Seu Roberto? Oi, boa tarde, me ouvem? Sim. Oi, boa tarde, parabéns pela exposição, isso vai ser realmente um grande ganho, né? Até redundante falar isso, o ganho que vai ser para o bairro de Ipiranga. Eu apenas gostaria de saber, como eu recebi o convite para essa reunião agora no final da tarde, eu queria saber, no começo foi falado desse grupo de WhatsApp aí, que vai ter todas as informações, algumas parece que já estão correndo, se isso nós seremos incluídos e tudo mais, e solicitar que esse link
sejam a nós fornecidos para poder vermos com calma. Eu, por exemplo, nesse momento eu estou em Araxá e estou vendo de uma forma bastante precária aqui, porque o sinal aqui está bem ruim, né? Então, era só essa observação que eu gostaria de fazer, mais uma vez cumprimentando a vocês. E peço perdão por eu estar sem imagem, que é exatamente porque a internet está péssima aqui. Então, eu respondo, Gouveia. Obrigado pela sua presença, pela presença dos convidados. Essa reunião está sendo gravada, foi uma das perguntas que apareceu do chat. E nós vamos disponibilizar para aqueles que se interessarem, e depois, de alguma maneira, os que se cadastraram vão receber a gravação e, inclusive, poder questionar alguma coisa que não foi abordada aqui, se nos dá essa liberdade, professora Rosário, de encaminhar as perguntas, né? Tá bem? Então, tá. A última pergunta. Um negocinho, seu Samir? Eu vou pedir para subir esse vídeo nas redes sociais da Associação Comercial, Facebook e YouTube, porque para a gente mandar é muito pesado o vídeo, a gente não consegue. Então, eu acredito que até o final da semana já vai estar disponível lá. Quem quiser acessar, não tem problema, tá? Ok. Última pergunta, quem é? Olá, boa tarde, colegas. Me ouvem? Sim. Tudo bem? Meu nome é César Kawamura, eu sou parte da diretoria da Distrital Nordeste e sou responsável também pelo Comitê de Cidadania aqui da nossa Distrital. Né? Eu trabalho com uma empresa de ativação de públicos e, como educador, né, a gente trabalha ensinando as pessoas a fazer valorização de espaços de uso comum. Para isso, a gente distribui milhares de orquídeas para que as pessoas fixem nas árvores. E eu gostaria de colocar o nosso trabalho à disposição da revitalização do Parque da Independência, porque eu entendo que isso é mais do que uma ação, mas sim uma obrigação cívica, né, de nossa parte, enquanto a gente pode, enquanto a gente tem esse recurso. Tá? Então, a minha pergunta é se é viável a gente fazer algum tipo de auxílio, mesmo enquanto o período de reformas, porque é o período mais propício para as plantas poderem se fixar às árvores, dado a chegada da primavera e ao período de chuvas. É isso? Posso responder? Pode responder, não temos mais nenhum questionamento. Ok. O Pedro Paulo perguntou sobre a área de estacionamento, né? Bem, nessa reforma do jardim, né? Nós estamos reformulando a área de estacionamento do parque. Não sei se os senhores conhecem, ali na lateral do parque, com acesso pela Rua dos Patriotas, né? Nós temos um pequeno, entre aspas, né? Estacionamento, não é tão pequeno assim, mas também não é enorme, né? Aquele estacionamento ele vai ser revitalizado, reformado, na verdade, porque a proposta ali é que nós tenhamos um acesso dos ônibus de turismo, principalmente que traz crianças, né? Os ônibus que trazem ali grupos escolares para visitação, porque a própria CT, uma conversa que nós tivemos ontem, né, com a CT, eles acham ruim aquele estacionamento na própria Nazaré, os senhores devem conhecer ali mais na frente, perto do Museu de Zoologia, porque as crianças descem na rua, né, porque a calçada fica do outro lado, né, então tem uma série de problemas ali de segurança, inclusive, e a ideia, então, é que o ônibus entre pela Rua dos Patriotas naquele estacionamento, né, que hoje é o canteiro de obras ali, né, o antigo estacionamento do parque, e ali ele consiga fazer o embarque e desembarque próximo à entrada do museu, né, que vai estar na altura ali do final do jardim, né, vai ter uma área de embarque e desembarque, exatamente para tirar as crianças descerem do ônibus, né, e depois o ônibus segue para onde ele tiver que estacionar, espaço ali que ele procure, pode ser na própria Nazaré ali, né, encostar o ônibus, né, e na hora de pegar as crianças também, ele entra de novo pela Patriotas e pega ali. E as outras vagas, vão ter vagas ali, né,
que são preferenciais. Ali vamos ter vagas para pessoas idosas, gestantes, pessoas preferenciais, né? Pessoas em cadeira de rodas, tal. Então, as vagas preferenciais serão garantidas junto com essa área de embarque e desembarque nesse projeto que nós estamos começando a execução. A gente já precisa tirar primeiro, depois a construtora de lá, todo o canteiro, no final, né, da obra, vai aparecer ali um grande estacionamento exatamente para privilegiar os ônibus, né, grupos, e as pessoas com preferenciais, vagas preferenciais. O que nós precisamos fazer, possivelmente, até uma exigência da CET, né, que cuida dessa questão, da que a gente chama de polo gerador de tráfego, são convênios com estacionamentos próximos, né, para que a gente consiga garantir que existam vagas ali na proximidade para os outros visitantes que não sejam, né, esse público, possam estacionar o carro. Lógico que o carro pode entrar ali e fazer o desembarque da família e a pessoa sai com o carro. Isso também acho que, dependendo da situação, dependendo do trânsito, né, da movimentação, vai ser possível, né, mas aí não dá para a gente colher todo mundo, infelizmente, que aquele espaço não é suficiente. As coisas na mala não está lá dentro. Não. Alô? Foi? Bom, então... fecha o microfone. Obrigado, doutora Rosária. Essa é a questão, né? Não sei se esclareci, mas eu acho que nós tínhamos, na verdade, um sonho de ter um estacionamento subterrâneo, uma coisa assim, né, que pudesse acolher todo mundo ali embaixo e tal, mas fica para uma outra proposta, né? A CT também, inclusive, sonha com isso, né? E de poder ter, inclusive, um túnel para passar embaixo da Patriotas, para a gente ter uma circulação só de pedestres em cima. Tem uma série de desejos nós temos, né? Tanto a CT como nós, para melhorar a condição ali do parque, né? Mas eu acho que são questões que também a própria Associação Comercial também pode discutir, a gente pode reivindicar, né, outras ações aí da prefeitura para melhorar, né, as condições lá perto, né? Então, essa é uma questão. E o César, que me perguntou aqui sobre... na verdade, é uma ação ali para uma intervenção, né, na vegetação do parque. Isso eu não consigo te dar nenhuma posição, porque isso é uma responsabilidade da Secretaria do Verde, que é responsável pelo Parque da Independência. O que eu sei, o que eu posso dizer é que o parque é tombado. Portanto, teoricamente, existe uma limitação, né? Agora não sei até se eles controlam ou não, uma limitação no tipo de planta que pode ser, né, plantada ao longo do parque e do jardim, né? Então, acho que é só isso que talvez seja uma restrição, César, dependendo, se for espécies nativas ou coisas que já tem lá, eu acho que sim. Orquídeas, por exemplo, eu não tenho certeza, porque apesar de que orquídea também, né, espécie da Mata Atlântica, né? Alguma parte dela, nem todas, né? Então, eu não sei te dizer, isso teria que consultar talvez a direção do parque e a Secretaria do Verde. Eu não sei se alguém mais pode falar sobre isso, mas eu tenho a impressão que tem alguma limitação porque tem problemas com espécies exóticas, tal, né? E a preservação do parque tem a ver com a preservação também das espécies nativas. Apesar do próprio nosso jardim francês estar cheio de espécies exóticas, porque ela foi concebida com espécies exóticas, né? Porque na época de 1922 não tinha essa história de não exótico, né? Sim. Então, é uma questão que precisaria dar uma consultada, tá? Porque vai além do que o museu consegue fazer, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu quero reiterar a gratidão pela apresentação, pela postura bastante didática, inclusive, de nos explicar com um esclarecimento ímpar todos os detalhes. Eu quero confessar que tenho mais 4 perguntas aqui, que acabo de receber. Eu quero ter a liberdade, se me permite, de encaminhar as questões. Vamos continuar tendo algum contato, mesmo porque dentro do comitê nós temos uma comissão específica para tratar do Museu do Ipiranga e do Parque da Independência. Então, se me permite, teremos vários outros contatos, e a palavra final está contigo para uma
eventual esclarecimento ou despedida. Queria agradecer, Sr. Samir, estamos sempre à disposição. A gente tem recebido, na verdade, muitas perguntas, solicitações por e-mail. Eu sempre falo para a minha equipe que a gente tem que responder para todo mundo. Então, eu tento, né, ao máximo, porque eu acho que isso é importante, essa relação com a comunidade, com as pessoas, com quem está interessado no museu, é super importante. Nós temos, eu prezo, né, eu acho muito importante a gente manter sempre uma boa relação, porque isso tudo é para todo mundo, né, como o senhor mesmo disse, né, o museu é de todos, né, então eu acho que a gente tem que sempre ouvir as partes e poder aí ao máximo, né, atender dentro das nossas limitações, é claro, mas tudo que nós conseguirmos, né, e especialmente uma aproximação, né, com a comunidade do Ipiranga é muito importante, porque acho que a preservação, né, do que vai ser o museu, né, daqui a um ano, também vai depender muito do apoio da comunidade, né, a gente não sobrevive sem vocês, né, acho que é importante sempre a gente ter essa boa relação, né, e ajuda. Só para complementar e fechar, na verdade, eu não sei se os senhores lembram que eu falei que no museu, quando ele foi construído, né, houve uma captação de recursos aí, né, uma campanha, né, com toda a população comprando bilhete e tal, né, e fazendo um pouco alusão a isso, né, nós vamos abrir uma campanha também de pessoa física, qualquer pessoa pode depositar qualquer quantia, né, a gente vai depois divulgar essa campanha, né, porque o museu não basta acabar a construção do museu, a gente tem que ter uma forma de sustentá-lo, deixá-lo aberto a partir de 22, né, e nós sabemos que só a universidade sozinha não vai conseguir arcar com todas as despesas que nós vamos ter com mais de 10 mil metros quadrados de área construída nova, né? Então, só bilheteria também, a gente não pode ter uma bilheteria cara, não é isso? Porque também senão a gente impede, né, dificulta o acesso das pessoas. Então, temos um grande desafio aí, que eu acho que precisamos, né, da colaboração de todos para que a gente consiga manter o museu aberto, né? Então, essa é uma questão, é um grande desafio daqui para frente, e que eu acho que eu tenho certeza, né, que eu preciso do apoio de todos vocês aqui, para a gente conseguir, né, que isso aconteça e a gente consiga manter aí uma grande frequência, um grande uso do museu, né, e um apoio para que as comunidades menos favorecidas possam chegar também e a gente possa acolher todo mundo, né. Então, depois, acho que é o nosso canal aqui de comunicação, quando a gente tiver essa divulgação da campanha, né, eu queria muito pedir para todos aí uma colaboração na divulgação, né, e eventualmente na contribuição para que possamos seguir à frente, né, com esse projeto. Então, agradeço muito e fico à disposição de todos, Samir, qualquer pessoa. Samir, posso dar uma sugestão para a doutora Rosário? Fala. Sim. Um edifício garagem naquele local ali, e o próprio edifício garagem vai se pagar. Sim. É tombada, não pode construir nada. Pois é. Fica como sugestão, pronto. De qualquer forma, eu reitero o agradecimento, conte conosco, antes de mais nada, já antecipo a nossa adesão à ideia, né? Vamos continuar conversando a respeito disso, da divulgação e da colaboração também, e parabéns. Tudo vai dar certo. Sim, se Deus quiser. Eu quero comunicar, é um prazer, quero comunicar aos convidados que a reunião do Comitê de Civismo e Cidadania é uma reunião aberta, que não é uma instituição hermética, fechada, secreta, né? Então, todos os meses nós temos alguma atividade, mesmo porque nós temos que considerar esse tipo de apresentação uma atividade cívica e cidadã, né? Então, a próxima reunião, eu quero dar uma boa notícia para os membros do COCID. A próxima reunião já será híbrida, para aqueles que quiserem participar fisicamente. Então, nós já vamos experimentar um novo formato. E, para os convidados que não conhecem o comitê, a Associação Comercial, fundada em 1894,
tem uma condecoração, uma outorga, que é a outorga máxima da instituição, que é o colar Carlos de Souza Nazaré, em função da nossa participação, nossa enquanto instituição, e nominando o colar como presidente da época, em 1932, junto às atividades dos revolucionários de São Paulo, que conseguiram, em 1934, uma nova Constituição e implantar a democracia. Então, o colar Carlos de Souza Nazaré, este ano, via de regra entregamos em julho, este ano será entregue na próxima reunião, dia 5 de outubro, para duas instituições, a Fundação Padre Anchieta e o Instituto Butantan, em função da colaboração no momento tão delicado do Brasil e da humanidade. Então, todos estão convidados, os membros do COCID convocados, e os convidados, naturalmente, convidados, para a próxima reunião, dia 5 de outubro, às 15 horas. Será um coquetel e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Vamos nos organizar ao longo desse tempo, mas aqueles que não conhecem o COCID estão convidados a retornar mensalmente conosco, porque é uma honra para nós fazer parte de um time tão importante e tão diferenciado, sobretudo porque as pessoas que preservam essa virtude de manter o civismo e a cidadania, eles serão sempre bem-vindos em qualquer tipo de sociedade, em qualquer tipo de instituição, seja qual for o nível sociocultural. Então, eu quero agradecer os convidados, quero agradecer novamente os membros do COCID e pedir para a Beth, eu não estou vendo a Beth aí, está aqui, para que ela nos informe quais são os aniversariantes do período da última reunião para cá. Deixa eu pegar aqui a nossa lista. E então, convido a todos que façam um brinde, àqueles que tenham uma taça, um copo próximo, façam um brinde à saúde dos nossos aniversariantes do COCID, e, por que não, dos convidados, se assim se fazem presente. Por favor, Beth. A Valéria me passou uma lista desde o mês de junho, é para ler tudo? Não, a última reunião, nós não acabamos... Agosto. De agosto, nós não tivemos... a última reunião foi... Foi junho. Não, a última de agosto, nós tivemos... Qual foi a pauta? Não o teve. roteiro. Foi o roteiro do Tatuapé, que foi lá Foi o roteiro, foi lá no Tatuapé, sim. Foi no Corinthians, né, Walter? Sim. Porque aí junho e julho acho que foi lido, né? da palavra foi no Corinthians. Você sabe que eu tive um problema sério em casa quando eu voltei do Corinthians. Minha esposa é palmeirense fanática. Bom, Beth, a palavra está com você. Tá, então deixa eu ver aqui, que eu saí da tela. A partir de agosto, né? Os aniversariantes que fizeram aniversário, no dia 20, Débora Spaziani e o senhor Fayad. E no dia 28, Ademir Gatti. Parabéns para eles. Setembro, dia 4, 2 pessoas. Vicentina Manes da Silva, Fábio Halston. No dia 7, dia 7 de setembro, Denise Aloia de Moraes. E agora, no dia 25, próximo, José Humberto da Silva. Então, parabéns a todos. Saúde. E que vocês tenham os seus melhores sonhos realizados. Com certeza. Até dia 5 de outubro, se Deus quiser. Os microfones estão abertos para quem quiser se despedir. E foi um grande prazer estar com vocês. Dia 5 de outubro. Boa noite a todos. Quem está me chamando? Boa noite a todos.
O Hélio aqui, ó. Hélio. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Oi, Hélio. Deixa eu falar com A gente você. se fala depois, Hélio. Tchau, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Deus abençoe todos vocês. Boa noite, Samir. Um abraço. Um abraço a todos. Boa noite, Samir. Saudade, saudade. Saudade pelo Paulo. Que Tchau, bom você minha de volta. gordinha, minha Que bom gordinha. ter o Paulo de volta na telinha. Já Tchau, estou meu amor. 90% bom já. Ótimo. Que ótimo. Se prepara para ser o nosso protocolo, Pedro Paulo. Muito obrigado, muito obrigado. Você está onde, Samir? Como é que é? Você está onde com esse mar atrás aí? Pois é, não, é fundo de... Ah, é fundo de tela. Eu pensei que fosse o Havaí. Valeu. Tá bom. Tchau. Até. Tchau a todos. Boa noite a todos. Forte abraço a todos. Até logo. A Valéria. Valéria, tchau, tchau. Tchau, Valéria.